Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando nossa semana, agora o dia da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, início do capítulo 2. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo do primeiro instante do nascimento até a circuncisão. Aflição de Jesus. Chegado o tempo determinado para o meu nascimento, sentia indizível aflição ao ver as incomodidades sofridas por minha dileta mãe. Porque meu pai decretara que eu nascesse em tal pobreza que não encontrasse lugar para o primeiro aparecimento no mundo, e me fosse destinada a vil cabana, abrigo de animais, privada completamente de todo necessário para casos semelhantes. Aceitei de boa vontade esta humilhação e extrema pobreza, como também o edito promulgado por César Augusto, que por disposição de meu pai, de Deus, foi publicado justamente no tempo em que eu devia vir ao mundo. Por ocasião de tão grande humilhação para mim e tanto sofrimento para minha dileta mãe, pratiquei os atos seguintes. Então, vamos lá. A gente fica meio confuso, porque a gente não entende como que funciona a mente de Deus, Por quê? Ele decretou lá na divina vontade, no começo do mundo, lá no começo de tudo, que Jesus iria ser encarnado, que ia vir encarnado. E pela toda a predestinação que a gente falou ontem, das pessoas que iriam pecar, de Adão que ia pecar, do pecado que veio ao mundo, que foi visto por Deus e tudo mais, Jesus ele não ia vir glorioso, porque ele ia se encarnar no mesmo jeito, no seio de Maria. Se Adão não tivesse pecado, ele ia vir glorioso, totalmente diferente. Mas como aí Deus tinha todas duas opções, se eles pecarem, Jesus vai ter que nascer dessa realidade de sofrimento, em todo momento, sofrimento, passível de sofrimento, em todos os instantes, em todos os segundos, ele já vai nascer numa situação de pobreza, uma situação e tudo mais. Então, tudo tem um decreto, tudo tem uma ordem, tudo tem um para quê fazer cada coisa, É um combinado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aconteceu lá, devido toda a realidade da liberdade humana, que ainda continua em pecado, que ainda continua fechada a Deus, E é uma coisa importante a gente compreender. Estava decretado que ele nascesse em tal pobreza e que não encontrasse lugar para o seu primeiro aparecimento no mundo. E se ele não encontrasse lugar para o primeiro aparecimento no mundo, depende da liberdade humana e da boa vontade humana.
tá? Ele decretou. Mas se tivesse pessoas boas, ele ia ser aceito nesse lugar, nessa cidade, por alguém. Mas não tinha pessoas boas. Então a única pessoa que realmente acolheu Jesus na terra foi Maria. Maria e José. E mais Maria do que José, né? Maria. José foi sendo conduzido por Deus, né? Com a ajuda do anjo dele, foi conduzido por Deus e também na sua liberdade aceitou respeitar e amou muito Jesus, sabendo que ele era o Messias, né? Se não fosse isso, recebendo as luzes, né, da graça, ele não iria também aceitar, né? Ele ia largar a Maria, né? A gente sabe disso. É muito delicado, né? E ele se sentia muito pecador e muito humilhado, José. Ele se sentia muito pecador e humilhado por ter pensado a possibilidade de ter largado Maria por causa da gravidez dela, achando que, né, não sabendo que era de Jesus. Então, só quando o anjo chegou e falou e defendeu Maria, é que aí ele falou: tá bom, agora sim, agora eu entendi que ele é o filho de Deus, então eu preciso. Uau, né? Meu Deus, que coisa incrível, mas só que ele precisou do anjo para poder explicar isso para ele, né? E Jesus, eu acho muito lindo disso, dele ter usado o anjo. Quero comentar isso, porque para pensar. Maria poderia ter falado para ele. Ela tinha a palavra criativa da divina vontade, ela ia convencer ele. Do mesmo jeito que o anjo convenceu, ela ia convencer ele de que ela era a mãe do verbo, do Messias, que o Messias ia nascer dela. Mas assim, eu acredito que Deus, ele sabe as coisas de uma forma muito perfeita e conhece os corações humanos. Então eu acho assim que mesmo que fosse ela que tivesse falado para José, sem ser um anjo falando, ele ia acreditar, mas que no fundo, ela informar isso para ele seria algo assim complexo, né? Porque é uma coisa tão grande, é um mistério tão grande. E tinha que dar o trabalho para o Espírito Santo, né, fazer, para um anjo fazer. Tinha que dar esse trabalho por algo sobrenatural mesmo, né, para poder dar. Para poder ele ver o mistério, assim, ele ter um amor e um respeito muito grande por isso, por essa, assim, saber valorizar, né. Então, você tá entendendo? Ele, talvez, com ela falando, ele ia fazer tudo o que ele fez, normal. Mas ele poderia fazer, assim, sem ter uma certeza total, assim. Se alguém falasse alguma coisa, se alguém colocasse dúvidas, não sei. Ele é um homem pecador, né? Realmente pecador, sem o dom da divina vontade. Então, meu Deus. E era uma dignidade muito grande ser o pai adotivo de Jesus, do Messias, né? Então, eu acho nada mais justo, foi muito lindo isso, foi muito justo de Deus ter permitido o anjo vir comunicar a José. Por causa que era essa a intimidade que José tinha com Deus, através desse anjo que sempre o avisava de tudo, que sempre, né, cuidou dele e tudo. E agora esse anjo vinha fazer esse trabalho. Então, não seria justo ele assumir uma missão dessa de pai putativo de Jesus sem ter certeza plena mesmo de que é céu mesmo, que é do céu mesmo que veio essa verdade. Então, eu acredito que por isso, eu acredito, é o que vem no meu coração, isso eu nunca li em lugar nenhum, mas eu acredito que era importante para Deus, né, ele tomar esse serviço de Maria. Não dá para Maria fazer isso, ele fazer pessoalmente, defender Maria, né, nesse momento. E ele avisar José de que era o Messias que estava nascendo através dela, que ela estava grávida do Filho de Deus. E mostrar tudo para ele, né, falar que foi ali que o anjo veio, que na casa de Nazaré, que é ali que ela recebeu o anúncio, tudo que ele ficou sabendo, assim, uma luz muito forte que Deus mandou para ele, e ele acreditou, assim, sem pestanejar, né, pela luz que veio. Então, precisava dessa clareza,
porque era uma missão muito grande o que ele estava assumindo em direção a Deus. Em direção a Deus, não em direção a Maria, mas em direção a Deus. Né? Para que ele visse que aquela missão era divina, era uma missão em volta de Deus, em volta de... Imagina se ele não tivesse esse entendimento, né? É complexo. Se ele tivesse sido só informado por Maria, só com a palavra dela, só contando com a palavra dela de que aquele menino era Jesus. Ele poderia ver defeitos em Jesus, ele poderia ficar observando se era verdade. Vocês estão imaginando? Seria uma coisa muito humilhante, mais do que o normal para Jesus. E não seria mais, não é tanto para Jesus, mas seria muito, muito humilhante para o próprio José. Você imagina José, por toda a eternidade, olhando para Jesus, e ele sentiu no coração que de repente, em algum momento, ele ficou observando Jesus com alguma dúvida no coração. Então não podia ter nenhuma margem de dúvida para o demônio entrar, né, nessa família. Não tinha que ter nenhuma brecha para o demônio entrar nessa família, porque dúvida é demônio, vocês sabem disso. Então não poderia ter nenhuma brecha de Deus para que o demônio influenciasse essa família de Nazaré, né? E essa missão de José. Então, para poder o demônio não ter nenhuma ação, nenhuma brecha, nenhuma abertura no coração de José, foi extremamente necessário que o anjo comunicasse a ele, né? Então, isso é uma coisa que eu acredito, que é uma coisa que Deus colocou no meu coração, que eu sei que é Ele que está falando, que eu acredito que é uma coisa importante, né? Importante a gente compreender, para dimensionar esse mistério tão grande. É muita coisa que a gente vai aprendendo com Jesus, né? Que Jesus vai revelando para a gente, né? E a gente vai mergulhando nisso, porque aqui na Vida Íntima não conta sobre isso. Na história de José, que eu li, que foi a mesma autora também do livro da Vida Íntima, é a Maria Cecília Baix, que escreveu a história de José, ela pode ter falado alguma coisa, mas eu não lembro agora assim, se falou dessa forma. Se ela falou desse jeito, por que tinha que ser um anjo, eu não lembro. Se ela falou alguma coisa, se Jesus explicou isso para ela. Mas é o que Deus colocou no meu coração para falar. E quando Deus coloca uma coisa para mim falar, é Ele que está falando, porque eu, sinceramente, eu sempre estou com a mente vazia para fazer qualquer meditação. Então, tudo que surge no pensamento é de Deus. Não tenho dúvida de que é Ele que está orientando, que é Ele que está conduzindo, Ele que está usando da minha boca para falar. Eu creio de todo o coração, porque toda vez que eu ouço de novo essa minha aula depois, eu ouço, e é uma aula para mim. Eu tenho muitas luzes com essas próprias palavras, com esse próprio estudo que eu mesmo forneço. Então não é meu, porque depois eu vou ouvir e falo, nossa, como que eu tive essa capacidade de falar isso? Não era eu mesmo. Então toda vez foi assim, desde o início, quando eu comecei essa missão de formar, né, as pessoas para a divina vontade, ajudar as pessoas, ou me formando e formando as pessoas junto comigo, que é o que eu, né, sempre estou fazendo, em Deus, com Deus, né, para Ele. Então sempre é Ele que faz tudo. Tudo é Ele que faz. Eu não sou capaz. Eu, sinceramente, eu sento aqui na cadeira para fazer essa missão e com a mente totalmente vazia. Totalmente vazia. Vazia. E o conteúdo que eu tô lendo, eu vou lendo e Deus vai trazendo as coisas na minha mente e eu vou produzindo. Né? Vou reproduzindo. Isso que é a palavra mais certa. Então, chegar no tempo determinado. Então, para o meu nascimento, eu senti uma indizível aflição. Então, ele sofreu por ver Nossa Senhora chorando lá, né? Preocupada. E ela não chora, né? Ela só fica preocupada com José o tempo todo. Ela não pensa nela, tá? Isso ela não faz. Ela não sabe pensar nela mesma. Na hora que ela estava lá em Belém, na Voltorta mostra claramente que enquanto ela estava em Belém, ela só se preocupava com José. Ela estava preocupadíssima com ele e tudo mais, e com Jesus que ia nascer. Só. Mas mesmo assim ela não ficava preocupada plenamente, não. Estou assim, de perturbada, desesperada, ela não ficava. Isso aí sempre vai ser assim. Ela nunca foi desesperada, né? Sentia indizível aflição ao ver as incomodidades sofridas por minha dileta mãe, porque meu pai decretara que eu nascesse em tal pobreza e não encontrasse lugar para o primeiro aparecimento no mundo e me fosse destinado uma vil cabana, né, uma caverna,
abrigo de animais, privada completamente de todo necessário para casos semelhantes, né? Então, privada para casos semelhantes, de uma pessoa nascer nesse ambiente, né? Sujo, cheio de bicho, cheio de estrume, de tudo que vocês possam imaginar no lugar tinha, né? Muita aranha, muita teia de aranha, tudo de russo, que vocês possam imaginar, foi esse lugar onde Jesus nasceu, tá? Aceitei de boa vontade esta humilhação e extrema pobreza, como também o edito promulgado por César Augusto, que por disposição do meu pai foi publicado justamente no tempo em que eu devia vir ao mundo. Por ocasião de tão grande humilhação para mim, e para Maria também, né? Para Maria também. E tanto sofrimento para minha dileta mãe, pratiquei os atos seguintes. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu adorei essas disposições divinas. Então, tudo isso de aflição que ele sentiu, ele adora. Incrível, né? Eu adorei, mesmo aflito, todas as incomodidades, o decreto, a cabana, o sofrimento da minha mãe, tudo, tudo, tudo. Eu adorei essas disposições de Deus. E sujeitei-me de bom grado às ordens do Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade de cumprir a sua vontade. Né? Estou pronto inteiramente para cumprir a sua vontade, do jeito como o Senhor decretou. E nós decretamos juntos, né? Porque ele sempre está unido ao Pai, né? Com isto me alegrava, porque meu Pai eterno assim me ordenava. Mas que aflição eu sofria intimamente, como ser humano. Isso, quando ele fala que é a vida íntima de nosso Jesus Cristo, como um ser humano, né? Como Deus, né? Humano, como um Deus humano na Terra, entendeu? Vendo minha mãe andar errante à procura de um teto e todos lhe recusarem, né? Não tem lugar para ela, não tem lugar para ela e para um menino, para uma criança, nem pensar. Para ter um filho, nunca. Vai ter que ter um quarto só para ela, só para poder. Não tenho, não tem. Não tem como eu colocar ela no meio de outras pessoas, porque as pessoas não vão querer ver um parto, né? Olha só, olha a cabeça das pessoas, né? Que falaram não, que 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 não. O mundo de hoje, o que vocês acham? Como que seria hoje? As pessoas iriam dar lugar para uma mulher grávida para nascer, nem que a pessoa tivesse que abrir a porta, né, do seu quarto de hotel e acolher a pessoa e ficar sem onde dormir para poder acolher Maria? O que vocês acham? Uma mulher normal, você vai ser sua mulher na frente da sua casa falando, não tem onde meu filho nascer, eu posso entrar na sua casa. E a sua casa, né, é uma cidade que está recebendo uma porção de pessoas e você já está na sua casa dormindo, já está tarde e tal. E chega uma pessoa estranha, grávida, né, na porta da sua casa, pedindo um abrigo. Como seria? Eu acredito, eu sou honesta, pela forma que as pessoas estão hoje, tá? Algumas aceitariam, algumas dariam lugar para Maria entrar. Na minha cidade, pelo menos, eu acredito, no meu bairro, aqui onde eu moro, né? E em São Paulo, em cidades assim, eu acredito que teria pessoas que iriam dar lugar para Nossa Senhora, para uma mulher comum, seja ela qual for, de qualquer tipo de nacionalidade que tivesse grávida na rua, suja, assim, ela nunca teve suja, mas eu acredito que ele hoje teria pessoas que iriam fazer isso, hoje, né? Porque o mundo ele está revestido agora de um cuidado com as pessoas muito grande, ainda mais com mulheres, né? Apesar de que é bem possível. Claro que tem pessoas que vai falar assim, não, eu vou te levar para um hospital. Eu vou te ajudar, eu vou te levar para o hospital. Né, que é o lugar de nascer um bebê, com toda a segurança e tal. Eu tenho certeza que teria pessoas que iriam levá-la para o hospital, ia deixar na porta do hospital, né? E ia só deixar na porta do hospital e ir embora e já ia achar que fez algo muito grande mesmo. Ou então alguém que ia levar e ela ia falar, por favor, vai lá comigo,
tá doendo muito, eu preciso de ajuda, eu preciso e tal. Sem José, né? Não pensa no José, é só a mulher. Então, e levar e tal. Eu acredito que a pessoa iria fazer tudo o que fosse necessário. E achar que não tinha problema fazer isso, levar uma pessoa até o hospital. Mas se chegasse no hospital e lá não tivesse lugar para ela, no hospital, aqui não tem lugar para ela, de jeito nenhum, não tem lugar e tal. Essa pessoa ia fazer um escândalo, ia chamar a polícia para poder, né, aquele lugar aceitar a Maria. Né, se tem um SUS, né, tem que aceitar. É uma obrigação, a gente paga imposto para isso. Então, assim, alguma coisa a gente quer saber que aconteceu hoje, se acontecesse isso. Eu acho interessante a gente pensar no que aconteceria hoje, né? Então, eu acredito que hoje, se Jesus nascesse hoje na Terra, no Brasil, na minha cidade, ia ter pessoas que iam se importar. Iam se importar mesmo, de todo o coração, para ajudar uma mulher grávida, estranha, que estivesse a ponto de dar à luz. Eu acredito de todo o meu coração. Hoje, o mundo tem Jesus. Né? O mundo hoje tem amor, tem, recebeu esses exemplos de Jesus e frutificou na terra. Pelo menos em parte. A sociedade tem boa vontade de querer ajudar o irmão próximo, né? Que se coloca no lugar do outro. Eu sinto que sim. Eu sinto, eu tenho essa esperança. Vocês podem falar que acham que não, mas eu confio no que eu estou falando, que iria acontecer. Mas nesse tempo é assustador. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como que em Belém não aceitaram ela. Ninguém. 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 Eu não consigo compreender. Não cabe na minha cabeça. Aí eu pergunto para Deus: o Senhor endureceu o coração daquelas pessoas? Porque não é possível um negócio desse. Uma mulher tão maravilhosa como Maria, né? Entendeu? É complexo o negócio. Ela ficou no lugar e José que andou para todo lado. E ninguém conhecia José mais naquele lugar. Apesar de ser a terra dele, ninguém mais conhecia ele. Então, o não que eles deram foi para José. Poucos viram Nossa Senhora, poucos viram Maria. Mas eu acredito que, como mostra que um fariseu viu Maria e tratou ela como se fosse um bicho, tudo bem, esse fariseu, até entendo que tratou ela como bicho, lá na Valtorta mostra. Tratou ela como se fosse tipo assim, né? Mas aí Jesus ele vai falar, naquela época, mulher grávida era contaminação, impureza no meio dessa sociedade judaica. E lá era bem judeus, eles eram bem judeus mesmo, próximo de Jerusalém, a cidade. Belém era próximo de Jerusalém. Então, o problema daquela cidade era a cultura deles, de pensar que a mulher é um ser desprezível, uma sociedade plenamente machista, e uma sociedade daquela época onde uma mulher ter um filho seria a mais grande impureza na casa da pessoa. Ia ter que purificar a casa inteirinha depois, fazer todo um trabalho religioso, mandar os fariseus virem purificar e ofertar depois alguma coisa para a purificação, e ia dar um trabalhão para a pessoa. Você está entendendo? Naquela época, com essas leis, era assim. Hoje não tem tanta coisa assim. Não tem, as pessoas não estão mais importando com essas regras, com essas coisas de... Hoje não tem essas coisas. A única coisa que tem hoje é que uma pessoa não ia aceitar ter um filho, aceitar dar abrigo a uma pessoa que está para ganhar neném, porque iria ficar com medo da criança morrer ou a mulher morrer na sua casa, né? Hoje é isso que iria acontecer. Então, iria levar, com certeza, a pessoa para um hospital, né? Não ia querer que a mulher tivesse filho na sua casa. Mas se, de repente, no caminho ela tivesse o filho no carro, não teria problema nenhum. Desde que parasse lá no hospital para poder dar né, toda a assistência para a mãe e para a criança, porque ele não vai querer ficar com a mãe e a criança depois. Né? Mas mesmo assim, ainda acho possível que hoje, pela cultura que está hoje, onde a mulher está sendo vista como alguém
que a gente tem que cuidar, que criança, né, tem todo o direito, aquela coisa toda, direito das mulheres, direito das crianças. Então, hoje que tem essa cultura que está bem enraizada na sociedade, que está bem... Você está entendendo? Que assim, a gente acha que a mídia hoje está poluindo a nossa mente com um conteúdo muito de mimimi humano, né? Mas, mal ou bem, as pessoas estão mais caridosas umas com as outras em direção ao próximo. Hoje, tá? Apesar dessa mídia, que a gente xinga de tudo quanto é nome, a mídia, né? Mas achando que eles estão fazendo uma coisa ruim, mas de todo, não está. Se a gente for pensar bem, hoje as pessoas são muito caridosas umas com as outras. Hoje as pessoas doam, né? Esses dias eu vi que um ator, aquele Beisola, eu achei muito interessante, aquele Beisola lá da Grande Família, ele estava pedindo ajuda, né? Porque ele estava passando por uma situação e ele recebeu mais de 69 mil reais. Por ser conhecido, claro. 69 mil reais que conseguiu numa vaquinha que as pessoas, por própria vontade, souberam e todo mundo começou a doar e somou 69 mil reais para ele poder pagar as dívidas dele, para ele sair do buraco que ele estava. Né? Porque ele foi esquecido, ninguém mais deu trabalho para ele durante essa pandemia e tal, e ele simplesmente só expôs a situação dele, expuseram a situação dele na internet e as pessoas ajudaram. Ele é uma pessoa conhecida, mas só que uma pessoa desconhecida, um rapaz também falou que estava precisando de um computador para continuar a sua faculdade e também fez uma rifa, né, de um cabrito, de um carneiro, não sei, lá na Bahia, não sei aonde, lá no Nordeste. Ele também lançou na internet e as pessoas até do Rio Grande do Sul, de vários lugares do Brasil inteiro, compraram a rifa dele só para ajudar. E ele conseguiu mais do que precisava para comprar o computador e sobrou. Então, assim, as pessoas, elas estão mais solícitas umas com as outras. Hoje em dia, apesar, né, dessa cultura que a gente vê que é ruim aos olhos, né, de uma forma, porque é tudo mimimi, é uma coisa assim do mimimi, mas ao mesmo tempo é também uma boa vontade de se colocar na situação do outro, né, de se colocar no lugar do outro. Então, as pessoas, elas não estão mais ligando para a religião, como os belemitas da época ligavam para a religião. A religião acabou sendo ruim nessa situação de Jesus, a hora que eles estavam ali, porque tem que purificar minha casa, vai ter que purificar minha casa, vai ter que purificar minha hospedaria inteira. Ah, não, então eu não quero, de jeito nenhum, não tem lugar para ela. Mesmo se tivesse, eles iam falar que não tinha lugar, porque eles queriam ganhar. O lucro é mais importante naquele momento, não é para eles, porque eles precisavam de todos os lugares possíveis para acolher o máximo de pessoas naquela época possíveis. Então, ela teria que tocar um quarto todo para ela, porque as pessoas não iam querer estar no mesmo ambiente para poder não se contaminar. Então, naquela época, não tinha muita abertura para a caridade. A abertura lá era só a lei, o que importava era a lei. Então, é muito complexo. Nossa Senhora, ela veio ganhar neném, Jesus veio nascer numa época dentro de uma sociedade extremamente religiosa, num grau muito alto, cheio de coisinha de regras religiosas, e aí que essas regras religiosas, realmente, conforme as pessoas dizem hoje, né? Não estou falando que as pessoas estão certas, não estão certas, mas que as pessoas dizem hoje, nossa, a religião às vezes é um saco, a religião às vezes é um problema, porque impõe esse tipo de divisão, né? Ah, eu não posso aceitar, não posso. A nossa católica nem tanto, a nossa religião ela é uma bênção, mas tem religiões que têm problemas, tem religiões como algumas seitas, por exemplo, do Testemunho de Jeová, que vocês veem a situação deles, eles têm essas ideias também, um pouco parecidas com os judeus, né? Que certas coisas não pode fazer, né? Alguns que se guardam o sábado também não iam fazer caridade no sábado. Não sei, talvez também ia ficar com problema para fazer caridade no sábado. Então ainda tem religiões que a gente sabe que tem, que ainda impõem alguma coisa de desconfiança em direção ao próximo, né? E que não fazem
como o que deviam fazer, que elas mesmas ensinam a fazer, né? E também se fosse uma mulher grávida numa igreja pedir ajuda, né, até uma igreja católica, a gente sabe muito bem que as pessoas, na hora que ela me ajuda, eu preciso ganhar neném, às vezes, né, é o mais simples que vai olhar para ela e vai tentar resolver, né, que vai tentar ajudar. Que dificilmente o padre vai tentar assumir essa responsabilidade. Né? Ele tem mais o que fazer, ele tem a igreja para cuidar, ele tem as obrigações da agenda dele, então dificilmente o padre vai descer e vai pegar a mulher grávida e levar para o hospital. Normalmente ele vai esperar que uma pessoa faça isso e vai agradecer a pessoa que fizer. Né? Um pastor, já numa igreja evangélica, ele com certeza iria querer assumir essa situação, pegar a mulher e levar para o hospital. É bom a gente pensar em tudo na hora da meditação, né, que a gente está fazendo. A gente tem que imaginar essa situação hoje também. Hoje, o que a gente pode trazer para nós hoje? Como que a gente poderia entender essa caridade hoje? Como que seria isso? Né? Como que Jesus iria nascer hoje? Não tem nada de errado fazer essa meditação aqui, tá? Imaginar todas essas cenas, né? É muito interessante. É muito importante. Eu tenho certeza que isso não é perda de tempo eu ficar meditando, né, baseado nessa realidade, de trazer para o dia de hoje. Como seria isso, tá bom? Vamos seguir aqui que a gente vai ver o que Jesus mais quer falar. Então, em primeiro lugar, adorei as disposições divinas, sujeitei-me de bom grado às ordens do Pai, inteiramente pronto a cumprir a sua vontade. Com isso me alegrava, porque meu Pai eterno, sim, só porque meu Pai eterno quis, eu aceito, né? Muito legal. Mas que aflição eu sofria intimamente, humanamente, vendo minha mãe andar errante à procura de teto e todos me o recusarem. Então, já cansada e aflita pela longa viagem, não encontrou entre seus conhecidos quem a albergasse. Então, isso que é mais triste. Se ela tinha alguém conhecido, mais triste ainda, né? Nem lhe oferecesse pequeno alívio, nem pequeno alívio. Ela ficou ali no burrinho, sem ninguém dar, né, nada. Não é tão fácil para a mente humana entender a pena causada por tal ingratidão. Então, a pena foi muito grande que Jesus sofreu com Maria por tal ingratidão. Ainda mais Jesus, que era Deus. Sofria aflição pelo que me era feito, muito mais, porém, pelo que sofria a minha mãe. Nossa, ele se colocou no lugar dela, né? Nessa situação, eu supliquei ao Pai e ofereci-lhe a pena que eu experimentava em desagravo. O que é desagravo? Né? Para poder descontar das ingratidões dos irmãos belemitas para com ele e ela. Para descontar. Então, ontem eu até falei com uma amiga minha, né, da nossa comunidade, que ela também estava sofrendo muitas penalidades, né, na situação de cuidar da mãe idosa. A mãe idosa já está muito velhinha e não adianta que ela não vai mudar o jeito dela, não tem mais jeito. E é uma pessoa difícil, né? E ela falou assim, Aline, o que eu faço? A minha mãe vai ser salva através, né, pelo comportamento agressivo que ela tem, pelo jeito estranho que ela tem, né, egoísta que ela demonstra e tal. Minha mãe vai ser salva, eu falei assim, porque você vai ofertar justamente tudo isso que você sofre com ela, do mesmo jeito que Jesus ofertava, em desagravo pelas ingratidões da sua mãe, né, a Deus. Você vai ofertar tudo para salvar a sua mãe. Como Jesus fazia. Não é isso que nós temos que fazer na divina vontade? Ser Jesus? Então você vai oferecer a pena de estar cuidando da sua mãe, que ninguém mais quer cuidar da sua mãe. Você vai oferecer essa pena em desagravo pelas ingratidões que a sua mãe comete contra você, contra Deus, porque tem que agradecer a Deus por ter uma filha que está cuidando dela até a morte, mas, né, até o fim. Ela não está sabendo agradecer, ela é ingrata. E é ingrata duplamente, porque é ingrata também contra Deus, que permitiu que ela tivesse um teto, tivesse uma filha que cuidasse dela e tivesse paciência com ela, um genro que tivesse paciência com ela, cuidasse dela e tudo mais. Então, você vai oferecer em desagravo. E não só pela sua mãe, porque você é filha da divina vontade, você vai oferecer isso por todos os velhinhos que estão nos asilos abandonados. Vai oferecer por todos os velhinhos que estão abandonados em suas casas, que ninguém mais quer saber, né? E tudo mais. Vai oferecer por todos os idosos,
que estão vivendo também abandonados em algum lugar. Então, vai passado, presente e futuro. Então, tudo que você está sofrendo, não precisa que a sua mãe melhore, não espere que a sua mãe melhore, oferte tudo, tudo, tudo por ela mesma. E você não tenha dúvida de que o seu sofrimento vai trazer para sua mãe a salvação. Isso eu falei para ela, não tenha dúvida de que esse sofrimento ofertado pela sua mãe e pelos outros vai trazer salvação para sua mãe e para muitos outros, né? Na divina vontade é assim que a gente sabe que as coisas funcionam, né? É tudo universal, é tudo numa dimensão infinita que não tem fim. Aí ela ficou em paz porque ela já estava percebendo que era isso que ela tinha que fazer. Então eu sempre falava, oferta, 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 reza pela sua mãe, jejua pela sua mãe, pede para que Deus dê oportunidades para ela poder, né, para poder, mas só que daí Jesus não muda a situação. Mantém a mãe dela na mesma situação. Eu falei, então se ele mantém na mesma situação é porque realmente ele quer que você sofra isso. Então sofra e oferte em desagravo. E aceite, adore as disposições divinas como elas estão sendo dadas, né? E ame cumprir a divina vontade de cuidar da sua mãe até o último dia. Ame essa disposição de Deus, esse sofrimento, ame isso, porque isso vai ser motivo de glória e louvor a Deus, né? Então é muito lindo isso. Viver na divina vontade é uma coisa maravilhosa, gente. Não tenho o que dizer. Eu tenho prazer de sofrer, falo sério. Tô triste agora um pouco, estou aflita um pouco dentro de mim, né? Por causa que meu computador, o outro, não ligou hoje de manhã. Hoje fui ligar, não liga de jeito nenhum. Então eu fiquei meio chateada por isso, porque, por que não liga, né? Preciso usar e tal. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, obrigado, Jesus. Obrigado por esse sofrimento. É idiota, eu sei, uma coisa besta. Pode arrumar, pode. Mas mesmo assim, eu estou chateada. E eu oferto essa chateação, porque eu sou humana, né? Oferta essa chateação. E o que é interessante do sofrimento é que você sofre. O que é importante não é que assim você ignore o sofrimento. Você finge que não está acontecendo o sofrimento, aquela situação. Não é assim. Você aceita mesmo. Você aceita aquela situação. Você fala, se o Senhor me quis que eu sofresse isso, tem um motivo, um para que eu oferto esse sofrimento. E aceita sofrer. E sofre. Entendeu? Sente a chateação. Experimenta o gosto de ficar chateada com isso. Não tem nada de errado. Entendeu? Sofrer é isso. É você sofrer. Tem que doer. Se não doer, se não tiver alguma coisa que esteja enchendo a paciência, não tem lógica. Então você tem que aceitar o sofrimento. Aceitá-lo, isso é o que Deus quer. Você aceite passar por ele. E não fingir, o filho da divina vontade não finge que as coisas que não estão acontecendo, né? Passa por cima, mas fingindo que não está acontecendo, não é comigo, não é assim. É comigo, eu tô chateado, eu tô triste com isso, eu tô contrariada, não gostei, entendeu? Mas eu não tô reclamando, não fico reclamando. Você passa, você fica contrariada, você fica frustrada, você fica. Mas tudo isso você experimenta. Obrigado por eu estar sofrendo isso. Obrigado por estar permitindo eu passar por isso. Né? Tem um para quê. Eu ofereço esse para quê. Eu ofereço esse sofrimento, essa frustração, essa contrariedade. Eu ofereço. Me ajuda a ter paciência com isso. Me ajuda a confiar em ti apesar disso. Me ajuda a permanecer firme apesar disso. Obrigado por eu ter outro computador onde eu possa executar o meu trabalho, né? Continuar meu trabalho. Obrigado por eu ter. Se eu não tivesse o outro, eu ia ficar muito mais chateada e ofertar também. Mas eu tenho, graças a Deus, ou então ia fazer no celular, ia dar um jeito. Mas tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então você precisa experimentar. O seu chefe tá fazendo isso com você lá, mandando um serviço difícil para você fazer, sendo ingrato, sendo chato, pegando no seu pé. Aceite passar por isso. Não queira mudar essa realidade que você está vivendo. Só vai mudar se for uma dor injusta, entendeu? Se for algo injusto, se for muito injusto. Mas isso não tem nada a ver, isso é uma coisa que eu estou sofrendo, é uma coisa à parte, que Deus permitiu. Hoje eu vou incomodar a Aline
fazendo com que o computador dela não ligue de jeito nenhum. Então é uma coisa que não atrapalha ninguém. A única pessoa que vai ser um pouco também que vai sofrer isso é meu esposo, porque é ele que vai ter que pagar se tiver estragado o notebook, né? E ele vai ter que pagar, né, que é o dinheiro meu e dele, né? Mas ele não gosta, não quer que tenha esse tipo de coisa acontecer, normal. Ele também vai se sentir contrariado, também vai tal, mas tudo isso a gente tem que ofertar. Até eu ter que falar com meu esposo, ele fica bravo, ele fica chateado também, ele também não entende por quê, mas aí ele também depois ele fala, não adianta ficar bravo por causa disso. Isso aí acontece, né? Em qualquer momento acontece. A gente tem que saber por que aconteceu, o que aconteceu, né? Essas coisas estragam, as coisas estragam de repente, do nada, né? A gente pode, a qualquer momento a televisão pifa, a qualquer momento a geladeira pifa, uma máquina de lavar pifa, né? Um ferro de passar roupa pifa, né? O fogão pifa, vai saber, tudo pifa. O forno, micro-ondas, pifa. Você está acostumado a usar essas coisas todos os dias, não fica sem, né? Mas uma hora pode isso acontecer, que pifa. E aí, você vai morrer por causa disso? Não vai, né? A gente sabe que isso, o celular perder, o celular estragar, o celular molhar, o celular não acender mais, faz parte da vida. Então a gente suporta, né? E oferta tudo para Deus. Então, enquanto sua bondade divina bate a porta dos seus corações pedindo hospedagem, eles com tanta dureza e ingratidão lhe anegam, preferindo acolher o inimigo infernal a receber o Criador. Roguei-lhe que por esta pena que sofri com tanta resignação, que é você sofrer sem reclamar, né? A sua divina vontade. Resignação à sua divina vontade. Se dignasse continuar a pedir abrigo nos corações deles, né, dos beremitas. Então, olha que interessante. Nessa situação, eu ofereci a pena que experimentava de sagrado pelas ingratidões dos meus irmãos, já falei sobre isso, enquanto sua bondade divina bate a porta dos corações pedindo hospedagem, eles com tanta dureza e ingratidão lhe negam. Enquanto eles fazem isso, estão preferindo acolher o inimigo infernal a receber o Criador. Preferindo acolher o inimigo infernal a receber o Criador. Mas eles não sabem que Jesus está nascendo lá. Então a gente fica assim, ué, não estou entendendo. Eles não sabem que ele é o Filho de Deus. Mas só que é o seguinte, eles são religiosos, não são religiosos? Então, se eles são religiosos, eles sabem as promessas que foram feitas de que iria nascer o Salvador nessa cidade de Belém. Então, eles deveriam sempre estar prontos para serem uma casa de nascimento. Uma casa onde eles deveriam estar sempre preparados para que o Messias nascesse na casa de alguém lá. Né? Mas só que daí eles com certeza pensaram, não, vai nascer aqui a virgem, não tem nenhuma virgem aqui. Né? Essa virgem vai estar aqui, morando aqui em Belém, para poder ter o filho aqui, a gente vai conhecer ela aqui, ela vai ter a casinha dela aqui. Então eles pensavam dessa forma, com certeza. Então eles não tinham realmente essa parte espiritual religiosa deles, eles não tinham essa visão de que de repente Jesus iria bater na porta da casa deles para nascer. Eles nunca entenderam isso. Não lhes foi preparado a vinda de Jesus, né, realmente, para avisar. Mas só que daí Jesus não está falando aqui, e os anjos? E os anjos que nessa noite, mas só que deveriam ter acontecido alguma coisa para avisar esse povo, né? De que, mas só que daí eles poderiam pensar, nossa, eles não adianta, eles não pensam, não adianta, eles estão cuidando das coisas no mundo, eles não vão, não adianta, eles estão cuidando, eles estão muito ocupados na terra, fazendo as coisas deles, igual a gente também está ocupado, então ninguém ia reparar se acontecesse, entendeu? Não esperar que acontecesse do jeito diferente como aconteceu, de estar vindo uma virgem de outro lugar, na época de um edito, né, de recenseamento, lotando, que está lotada a cidade, muito dinheiro correndo solta, né, e esse era o principal objetivo, o dinheiro dessas pessoas que moravam em Belém. Nesse momento, todas as casas estavam abrindo para acolher peregrinos que iriam pagar para estar ali, né, para serem hospedados. Você acha que ela ia acolher uma pessoa pobre para ganhar neném na casa dela, sendo que ela podia acolher uma pessoa melhor, em melhor condição, que
que pagasse. Então, tem tudo isso também. Então, eles preferiam acolher o inimigo infernal. Então, esse inimigo infernal, qual que é? O dinheiro, tá? A receber o Criador. Roguei-lhe que por esta pena que eu sofri com tanta resignação, a sua divina vontade, se dignasse continuar a pedir abrigo em seus corações. Não cessasse jamais de fazê-lo, nem os abandonasse, até que lhe dessem a posse total de seus corações. E aqueles que continuassem a expulsá-lo e a lhe negar entrada, fossem em consequência punidos com o castigo devido à sua obstinação. Isto é, não mais o encontrassem quando fossem procurá-lo. Uau! Esse é dor. Já pensou? Você, na hora que você for procurar Deus, você não o encontrar? Isso ser um castigo dado por Jesus, né? Que você negou a entrada a Deus. Muitas e muitas e muitas vezes você expulsou Deus de você, você não ouviu as orientações, inspirações divinas para você se converter do seu caminho. Você está indo em direção a um abismo, né? Em direção a um abismo. E aí, na hora que você já está quase afogando e pedindo Deus, você não conseguir encontrar. É um castigo isso, por causa da obstinação que você não parou na direção do abismo que você estava se dirigindo. E aí, na hora que você já estava no abismo, né, não encontrar quando fossem procurá-lo. E a gente ensina que é diferente aqui, né, que a pessoa tem ainda, depois da morte, ainda tem 30 minutos, que Jesus fala no livro do céu, para ela poder ainda ter um encontro com Deus, se ela quiser, que Deus iria tentar vir até a pessoa. Então a gente fica assim meio confuso com isso aqui, né? Jesus do céu, que castigo é esse que o Senhor está mandando pro povo, né? Que não abriu o coração, que não abre o coração pro Senhor, que está endurecido, é por causa do pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Entendeu? Pecado contra o Espírito Santo, a gente falou ontem, né? Um pouquinho sobre isso, né? Não tem perdão. Não tem perdão. Não tem perdão. Vocês estão entendendo? Não tem perdão. Aí eu coloquei o vídeo do padre Paulo Ricardo. Aí a gente entende que a pessoa é dura de coração mesmo. Que a dureza do coração já é pecado mortal. Então, ela tá tão longe, tão longe. Mas aí a gente vai ver a Santa Faustina. Na Santa Faustina é o contrário. Aí Jesus ele fala assim, eu vou abrir o tempo da misericórdia. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo da misericórdia. Então, nesse tempo, Deus ele está vindo até o último minuto. Ele abriu um decreto, né, da misericórdia. Ele abriu esse decreto, ele deu uma abreviação de um tempo, né, para a humanidade nesse tempo, de que todos, mesmo os mais duros de coração, né, por causa das orações, a divina misericórdia da Santa Faustina, né, recebeu de Jesus o sangue e a água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E por causa de ter pessoas vivendo a divina vontade na terra, Jesus está dando até o último minuto o tempo para a pessoa se arrepender. E para essas pessoas que forem procurar Jesus, procurar Deus até no último minuto, agora que está afogando, ainda Deus vai atender. Por causa de seu tempo da misericórdia, nesse tempo agora. Mas isso tudo aqui que Jesus estava fazendo foi o que aconteceu durante todos esses 2000 anos, antes do decreto da misericórdia ser enviado para nós, através de Santa Faustina, que é um tempo novo de misericórdia que Deus está concedendo à humanidade, né, para poder preparar, porque ele fala para Santa Faustina, eu estou permitindo esse tempo da misericórdia através de você, abrindo esse tempo da misericórdia, porque você vai preparar o caminho para a minha volta, né? Então, eu preciso, nesse período, em preparação à minha volta, né, no retorno, no juízo final, eu preciso abrir um tempo de misericórdia para a humanidade, um tempo de paz, um tempo de chance, né? Porque o mundo está numa situação delicada, as pessoas estão um pouco apavoradas, com medo, né, de se perder para toda a eternidade. Então, vendo sinais que são claros da vinda de Jesus, né, sinais claros, Nossa Senhora está aparecendo, então isso mexe com as pessoas, tá?
Isso mexe com a sociedade, traz muita, cada vez mais desconfiança naqueles que não acreditam e dureza no coração deles, e traz também muito medo também em contrapartida na parte dos que acreditam. Porque daí Nossa Senhora está vindo como precursora, avisando que vai vir castigos, avisando que tem que se penitenciar, avisando que tem que rezar. Então o que acontece? Você fica ouvindo, você que acredita nas mensagens da Senhora, você está ouvindo essas mensagens. E você é uma pessoa que está preocupada com essas mensagens. E você vai e evangeliza todo mundo e fala para todo mundo, e tem gente que vai rir da sua cara. Então você fica desesperado. Meu Deus do céu, meu irmão vai se perder, minha mãe vai se perder, o meu pai vai se perder. Meu Deus, eles não ouvem, eles não querem fazer penitência, não querem rezar o rosário. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no mundo hoje? A religião, de novo, está também deixando a gente meio perdido, meio doido, né? Todo mundo meio, oh meu Deus do céu, socorro, né? E as coisas que estão acontecendo, as notícias que estão vindo, então Deus, ele é tão bondoso, tão maravilhoso, tão bondoso, que nesse mesmo tempo, onde está acontecendo tanta confusão, por causa que é a preparação para a vinda dele, né, ele fala assim, por isso que tem uma confusão, porque eu vou renovar o mundo, a terceira renovação do mundo vai acontecer, está acontecendo, e no meio dessa terceira, essa preparação para a renovação do mundo, vai vir uma grande confusão por causa de Nossa Senhora estar aparecendo. Ela traz uma coisa boa, uma esperança, mas ao mesmo tempo ela traz um desespero de outro lado. Porque ela está aparecendo e as pessoas estão acreditando. Algumas estão acreditando e ficam desesperadas por causa que o seu parente não acredita. E aí ela vai falar, você tem que rezar o rosário. E aí a pessoa não vai rezar, porque vai rir da sua cara. Então imagina como que está a mente dessas pessoas. Vocês estão entendendo? Então Deus é tão misericordioso, essa misericórdia de Deus é tão infinita que Ele te dá a oportunidade. Não, vai lá, reza o sangue, água e jorrar de coração, reza o Deus da misericórdia, que eu prometo para você, que se você rezar para um agonizante que está morrendo, o seu parente que está morrendo, eu vou acolher essa pessoa. No meu seio, vou proteger ela. Vocês estão entendendo o que é a misericórdia divina? Nesse tempo hoje, como é importante? E aí, essa realidade do instante, do último instante da vida, né? Jesus, esse castigo aqui, ele de uma certa forma, por causa do decreto da misericórdia, do tema da misericórdia, isso aqui eu tenho certeza que não está tão assim acontecendo, tá? Porque Jesus falou, até aquele coração com pecado mortal, aquele com pecado escarlate, eu vou atender. Ele falou, ele prometeu para Santa Faustina. Então, por causa dessa promessa, Santa Faustina, isso aqui, com certeza, ele deu uma parada nisso aqui. Ele não está dando esse castigo aqui, se a pessoa for procurada. Tá? Então, é muito importante a gente lembrar do que está acontecendo atualmente. Isso aqui é um livro que ele escreveu antes, né, dentro do contexto da sua redenção ali, ele ofertou essa situação. Aconteceu tudo isso realmente durante todos esses 2000 anos, antes do decreto da misericórdia. Veio o decreto de Santa Faustina, ele fez ele abriu um tempo de abreviação. Ele abreviou o tempo e permitiu esse tempo da misericórdia que a gente está vivendo. Então a gente tem que agradecer muito, porque foi algo a mais que ele permitiu, né? Então é muito importante colocar esse contexto aqui. E que a vida inteira continuassem a bater como de fato fizeram minha mãe e São José. Seu esposo, que andaram batendo todas as portas de Belém, não se cansaram, nem desistiram até o declinar do dia. Os bledemitas, por lhes terem negado a entrada, foram privados de receber o Messias, dentro da casa deles, né? Não foram mais dignos de hospedá-lo mais em suas casas. Tal súplica agradou meu pai, que se mostrou pronto a fazer tudo o que eu pedia, como efetivamente fez, jamais abandona o homem, embora réu de culpas graves. Tá vendo? Jamais abandona o homem por causa das orações que ele ofertou. Mas sempre vai lhe falando ao coração, abre-me, e declara estar sempre à porta do coração, e estou em pé à porta e bato. Então, ele falou, ele pediu para que o pai desse o castigo devido à obstinação, né, para a pessoa procurar e não encontrar, mas ao mesmo tempo ele já falou, mas se alguém te pedir, o Senhor vai. Tá? Então Deus vai mesmo, tá? Dureza dos blenemitas. Enquanto minha dileta mãe não ia assim em busca de um amigo, e eu ia com o límpido olhar de minha alma fitando a obstinação e a dureza daqueles corações ingratos. Então ele só ficava prestando atenção nisso. Todavia, meu pai não deixou de inspirar-lhes o coração.
que me dessem hospedagem. Então, o pai ficou ali, fazendo eles pensar, suspirar, se eles iam aceitar ou não. Então, foi tocado o coração deles para que eles aceitassem hospedar, mas as inspirações não faziam impressão naqueles corações que estavam inteiramente ocupados em cuidados mundanos. Então, as pessoas estavam ocupadas nos cuidados mundanos delas, nas preocupações que elas teriam de hospedar aquela pessoa impura, que iria ter um filho dentro da casa deles, sangue, sujeira, impureza, ia ter que limpar, ia ter que fazer toda uma coisa religiosa para poder purificar e blá blá blá. Supliquei ao meu pai se dignasse perdoar-lhes tanta ingratidão e dureza, tanto mais quanto desconhecia o segredo e o mistério oculto. Minha súplica agradou ao meu pai, que a aceitou, perdoou-lhes tanta descortesia e fez-me nascer no território deles. Então, mesmo assim, eles nasceram no território, mas é por causa das promessas divinas de que ia nascer lá, né? E por causa das súplicas. E para o cumprimento das promessas divinas, fez-me nascer no meio deles, embora fora de suas moradas. Isso é uma glória para Belém até hoje, vocês sabem disso. Hoje, Belém, ela ganha dinheiro por causa de ser o lugar onde Jesus nasceu. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo? Hoje, ela continua ganhando dinheiro com as mesmas coisas. Ele abençoou a cidade, mesmo eles sendo duros de coração, eles foram abençoados. Abençoados, porque hoje as pessoas visitam Belém, até hoje gastam dinheiro lá por causa de Jesus. Então, assim, é uma coisa, assim, incrível, né? Como que pode, né? É ironia do destino, né? Ironia do destino. Que situação. Aí a gente para e pensa, Jesus, o senhor não devia ter nascido lá, porque não tinha jeito. Ele ia nascer por causa das promessas que estavam, não tinha como. Ele tinha que cumprir o decreto, né? Que estava nos decretos dos profetas, né? Mas assim, Jesus, mas olha só que situação. O Senhor fez, abençoou aquela cidade. E eles não foram merecidos. Eles não mereceram. Como o Senhor é bom, né? Como o Senhor é bom. Meu Deus do céu. Até hoje aquele povo sobrevive pelo turismo por causa do Senhor. Que ironia do destino. E eles têm que conviver com isso o resto da vida deles. Né? E você acha que eles lembram disso? Talvez eles nunca nem param para pensar, né? Isso só para pensar quem tem a graça. Isso que eu estou falando para vocês, só para pensar quem tem a graça. A graça é o que faz você ter esse coração que para pensar nas coisas em direção a Deus. Considerar Deus, o Filho da Divina Vontade, ele consegue alcançar essa profundidade de pensamento divino. Ela consegue alcançar o coração de Deus. Por isso que é viver assim na terra como no céu. Por isso que você é mais santo do que humano. É por isso que você é mais angélico do que humano. Porque você se ocupa mais com o seu coração em compreender as coisas de Deus. Em compreender e mergulhar no coração de Deus e na mente de Deus. Então você vive essa realidade. Que você sabe coisas que ninguém dá atenção. Eu sei coisas que ninguém no mundo dá atenção. Eu cuido de interesses que ninguém no mundo cuidaria. Eu levo a sério uma pessoa que ninguém, praticamente quase ninguém no mundo se importaria, que é Jesus. Vocês têm ideia do que é a gente ter essa graça hoje? De você hoje cuidar dos interesses mais profundos de Deus. O Filho da Divina Vontade é essa pessoa. Ela alcança uma condição tão alta que até sobrepõe de muitos sacerdotes, até dos próprios sacerdotes. Os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Não estou falando que é para a gente se gloriar e começar a bater no peito que eu sou maior do que um padre, eu sou melhor do que um padre. Não pode, a gente não pode fazer isso. Mas a gente tem que ter a consciência de que o Filho da Divina Vontade são as únicas pessoas na Terra que conhecem Deus. De verdade.
e que amam a Deus de verdade, que se importam com o que Deus pensa de verdade, que cuidam dos interesses de Deus de verdade, que não falham de jeito nenhum com Deus. Se estão vivendo plenamente na divina vontade, não falham com Deus. Não conseguem falhar com Deus. Esse é o filho da divina vontade. Então, saiba disso. É muito importante você saber disso, tá? Aqui, supliquei ao meu pai se dignasse perdoares tanta ingratidão e dureza, tal. Tudo mais. Pede a bênção e beneplácito do pai. Tendo entrado, então, minha dileta mãe naquela vil e abjeta gruta, caverna, adorou e agradeceu ao pai eterno e exaltou suas admiráveis disposições. Enquanto eu, esposa caríssima, estava prestes a vir à luz e deixar as trevas do útero virginal. Considerando tanta miséria e pobreza e o nascimento de Jesus, quando a gente for meditar, nossa, na Valtorta, vocês vão ver que lindo que foi esse lugar. A descrição da Valtorta do nascimento de Jesus. Uau, vocês não têm noção do que é lindeza. Virou palácio o lugar, tá? Vendo-me rejeitado por todos e obrigado a nascer nesse vil estábulo, todo aflito, queixoso da ingratidão do meu povo, disse ao meu pai antes de nascer: Eis, pai muito amado, é chegada a hora do meu nascimento. Por isso eu vos suplico que antes de vir à luz queirás dar-me licença para isso e abençoar minha alma que o Senhor criou. E unistes ao Verbo eterno, para a vossa grande glória e para resgate do mundo. Abençoai minha humanidade, que foi de vosso agrado criar com as mais puras gotas de sangue da minha querida mãe. Olha que bonitinho, que ele criou com as mais puras gotas de sangue da minha mãe. Usou as gotas de sangue de Maria para criar Jesus. Muito incrível. Por obra do Espírito Santo. É um milagre. Isso aqui é um mistério que a gente não consegue dimensionar. Eu não consigo ainda dimensionar esse mistério. Né? De ter sido criado com as gotas de sangue de Nossa Senhora. Gente, uau, fala sério isso aqui. Né? Por obra do Espírito Santo. É só Deus, Criador, que poderia fazer um negócio desse. Né? Porque ele fez tão perfeito as coisas, né, para poder serem na ordem certa, de nascer do zigoto, né, da fecundação do óvulo com o espermatozoide. E aí você fala assim, meu Deus, Jesus, o senhor não tinha, nem da sua mãe era um óvulo. O senhor não usou nem o óvulo de Maria. Que doideira é isso, Jesus? Só gotas de sangue. O óvulo de Maria, o senhor não usou? Né? Aí a gente fica, se a gente for pensar cientificamente, cientificamente a gente fala assim, não sei como que esse homem veio parar no mundo. Como que pode? Só com gotas de sangue eu pegar e fazer uma pessoa. Aí o cientista pode até imaginar, se ele nasceu de gotas de sangue, como que eu posso fazer essa obra do Espírito Santo com sangue? Né? O DNA que está no sangue, porque no sangue tem um DNA. Eu posso fazer um clone de Jesus baseado na gota de sangue. Posso clonar uma pessoa baseado numa gota. O cientista é tão louco, o cientista que quiser ser louco, né, e pensar. Não, se ele falou aqui nesse livro que ele foi criado, que ele nasceu, que ele foi gerado, uma pessoa, um corpo humano, só de gotas de sangue, que é possível só gotas de sangue fazer uma pessoa ser gerada. Então, de repente, eu sou cientista lá, eu posso fazer com a genética, né? Mas aí, vai saber o que esse cientista pode fazer, né? Que loucura que esse cientista pode tentar entender e fazer. E não vai ser uma pessoa humana, nunca vai ser, porque não tem a obra do Espírito Santo. Por mais que ele queira tentar dimensionar isso, ele vai ter que rezar muito, o cientista vai ter que rezar muito. Faz aqui nascer uma pessoa, faz aqui nascer uma pessoa, aqui ó, o Espírito Santo, para que seja igual a Jesus. Porque não tem como, gente. A obra é muito santa demais. É uma coisa sem um mistério muito infinito a encarnação do verbo. É muito incrível. Se você parar para pensar, você fala, não tem lógica que Nossa Senhora tinha óvulo, mas só que não foi usado o óvulo dela, foi usado gotas de sangue dela. Vai entender um negócio desse. Então você fala assim, é Deus mesmo que nasceu na Terra, não tem dúvida disso, né? Dignaste-vos unir. E tem gente que ainda tem gente que duvida, tem gente que lê isso aqui e fala, então ele não nasceu, ele veio
com uma alma só, né? E ele era um fantasma. Tipo assim, né? Ai, meu Deus do céu. Dignaste-vos unir a natureza divina a esta humanidade, que lhe destes por habitação perpétua e inseparável. Então, a habitação do Espírito de Jesus é perpétua, inseparável. O corpo dele já ressuscitou. O corpo que veio desse sangue daquele da mãe já está ressuscitado e glorioso. Então, é uma habitação perpétua. Quando ele aparece com esse corpo humano que ele teve. Com essa aparência humana que ele teve. Ele nunca vai perder essa aparência que foi gerada das gotas de sangue de Maria. E a gente vai ver esse Deus depois, quando ele voltar na glória, para toda a eternidade ao redor de nós, andando conosco, junto com Nossa Senhora, para lá e para cá. A gente vai ver, pegar na mão dele, beijar as feridas dele, as chagas dele, que sempre ele acho que vai querer manter, né? Pra gente ver. Então, é muito lindo. Se parar a pensar, dá vontade de chorar. Mas é lindo demais, né? Essa realidade. Então, agradecendo por tudo isso, ele está agradecendo. Dignaste-vos unir a natureza divina a esta humanidade que lhe destes por habitação perpétua e inseparável. Abençoai todos os movimentos desta humanidade unida ao Verbo. Que coisa linda, gente. Abençoai todos os sofrimentos que experimentará a minha carne, né? A minha pessoa. Todas as operações que eu vou executar para a vossa maior glória e salvação do gênero humano. Abençoa. Que linda essa oração. Declaro em vossa presença que de mim é inseparável, ó dileto Pai, que não quero nem sequer respirar. Olha que coisa mais linda. A gente tem que fazer a mesma oração igualzinho. Nem dar um passo, dizer uma só palavra, erguer um olho, se não for conforme o vosso divino beneplácito, sua divina vontade. Né? Beneplácito, agrado do Pai. Né? Quando fala beneplácito, divino beneplácito, para o vosso agrado e para a vossa maior glória e honra. Vedes, Pai amantíssimo, a hospedagem que o mundo prepara para o meu nascimento. Vedes a ingratidão dos meus irmãos. Ele mostra, ó, Pai, tá vendo? Olha, Pai, você tá vendo, hein? Pronto. Por isso, rogo-vos, Pai, que vos digneis, em troca desta ingratidão, preparar para eles a bem-aventurança eterna. Então, eles vão lucrar com o meu nome até o resto do fim do mundo, né? No seu Natal da vida mortal eterna, que eles sejam abençoados também na parte espiritual, para que eles possam nascer para a vida eterna. Desejo e desejo e desejo e desejo adquirir para essas pessoas essa bem-aventurança por meio da paixão e morte dolorosa. Então, vou morrer por eles. Vou morrer por essas pessoas. Acolhei, dileto, Pai, o amor e a boa vontade que eu dedico a esses meus irmãos. De salvar eles, apesar da ingratidão deles. Né? De sustentar eles também, apesar da ingratidão deles. Porque eles vão depender de mim até o último dia. Não vou poder esquecer de mim nunca, porque eles vão depender do meu nome para sobreviver nessa terra aqui. Acolhei, dileto Pai, o amor e a boa vontade que dedico aos meus irmãos, e ao abençoar-me, abençoa também todos os que me imitarem e seguirem meus passos, e mostrai-vos para com todos um Pai amoroso. Então, para aqueles que me imitarem nessa pobreza, né, que celebrarem o Natal, né, copiosamente, né, de uma forma muito bonita, lembrando de Jesus no Natal e não de coisas humanas, mundanas, lembrar do Natal, né, de dar o lugar para Jesus, né, na sua casa no dia do Natal, lembrar desse momento, celebrar a memória da festa do Natal, como Nossa Senhora ensina, né, porque ela vai ensinar a gente na Mística Atrás de Deus a importância de celebrar o nascimento de Jesus, a festa do nascimento de Jesus todos os anos, e assim de todo o coração, né, preparar a novena de Natal, rezar a novena de Natal, rezar os excessos, né, do amor de Jesus que está no livro do céu, todo o Natal, né, meditar muito sobre essas realidades todas e não deixar passar nem um pouco, né, essas verdades do céu para nós. E aí eu penso, terminado o pedido, meu pai me abençoou de modo admirável, sua bênção foi muito diferente daquela que Isaac deu ao seu filho Jacó. Que é porque a bênção de Deus consistia, né, a bênção de Jacó consistia em bens materiais, mas a bênção do meu pai consistia na aquisição dos bens eternos e das almas dos meus irmãos. Encontrei, porém, o ódio que Jacó encontrou em seu irmão Esaú. Ele encontrou o ódio que Jacó encontrou no irmão de Esaú.
porque meus irmãos me odiaram e perseguiram-me até a morte, e morte de cruz, né? Então, triste, né? O negócio foi feio. Me odiaram e me perseguiram até a morte de cruz. E a gente vai meditar depois sobre Belém mais pra frente. Não é fácil. Na Valtorta a gente vai chorar muito com a história de Belém. Apesar deles estarem até hoje sobrevivendo do nome de Jesus Cristo, vocês não têm noção do quanto que esse povo odiou Jesus. Odiou, mas assim, odiou muito. A pessoa de Jesus, a mãe de Jesus, e dependem hoje do nome de Maria e de Jesus para sobreviver, para comer. Olha para vocês, olha para como Deus é bom. Eles não mereciam, mas Deus permitiu isso. É muita ironia de verdade do destino. Muita ironia do destino. E não é ironia, vocês sabem disso. É a mão de Deus. Para vocês verem que é verdade. Tudo que Jesus viveu, a vida de Jesus e todos os frutos da vida de Jesus é verdade. Ninguém pode falar que ele não existiu. Ninguém pode falar que ele não impactou o mundo. Ninguém pode falar que ele não abençoou a terra. Ninguém pode falar que ele não fez tudo isso que ele fez. Ninguém pode. A pessoa que tiver coragem de falar que Jesus não existe, não existiu, que é a ilusão da cabeça de alguém, que a gente está aumentando uma coisa, uma história e tentando manter essa história para poder enganar os outros. É assim que tem ateus falando hoje em dia, vocês sabem disso. Tem ateus que dão risada dos cristãos. Tem gente que está cuspindo nos cristãos, gente. Por que eles estão cuspindo nos cristãos? Porque eles falam tudo história da carochinha. Tudo mentira. Vivem baseado numa mentira. E querem que a gente viva também seguindo essa mentira. A gente não quer porque essa mentira foi longe demais. Chegou ao ponto de se tornar um mal e não um bem para nós. Tem gente que pensa desse jeito no planeta Terra hoje. Então a gente tem que tomar cuidado. Né? A gente vai ter uma formação que as meninas estão preparando e que eu vou ajudar elas na meditação disso. Elas vão trazer o material, mas eu vou meditar também sobre o marxismo. A gente vai falar muito sobre esse ódio que estão alimentando contra Deus, né? E a fonte desse ódio, da onde está vindo isso aí, né? De não acreditar em Jesus e de querer expulsar ele do coração e expulsar ele da terra hoje. Né? Hoje está muito mais grave a situação que está acontecendo no mundo. Tem gente que não quer aceitar que Jesus existiu, nega totalmente, porque aceitar Jesus é a mesma coisa de aceitar, né? Uma porção de valores que eles não querem aceitar, que eles acreditam que é tudo mentira, tudo historinha da carochinha, que isso não resolve nada, que a religião trouxe só o mal em vez de trazer o bem, trouxe só fanatismo, trouxe só ilusão, só historinhas, né? Só, assim, regras de convívio humano, que é só uma invenção humana que fizeram, que contam, que é uma invenção humana, para poder colocar ordem no planeta, que foi tipo um sistema, entendeu? De governo que desenvolveu, que a igreja desenvolveu para poder enganar as pessoas, para poder ficar no poder. Eles pensam desse jeito. Muita gente vê as coisas nessa ótica, que a igreja, ela trouxe inventou todo um sistema, a igreja católica mesmo, que ela inventou todo um sistema unido com os governantes, com os maiores ditadores da terra, né, os romanos. Eles ligam a história da igreja com os romanos, a igreja católica romana é os romanos, eles começaram a conectar com os romanos. Os romanos, como se eles vivessem até hoje, como se os romanos mandassem na terra e até hoje através da igreja católica, mas que eles conseguiram, tirar eles do poder. Conseguiram fazer o Estado laico, que é tirar a igreja católica do poder. É como se tivesse tirado os romanos do poder, que os romanos estavam até hoje reinando e até hoje querem reinar na terra. Que a igreja católica apostólica romana é simplesmente os romanos continuando na terra, romanos. E se a gente for estudar a história dos romanos, vocês sabem que os romanos, eles foram o pior povo, né? O pior povo que existiu, e muito inteligente, como se eles fossem uma sociedade mesmo, né? Para poder manipular o mundo e ter todos aos seus pés. E usando a fé, para poder
esse negócio de evangelização não é evangelização, isso é você pegar a terra dos outros. Então, cada igreja católica, cada terreno católico que tem no mundo inteiro, eles falam que a igreja católica é a igreja mais real, a instituição mais rica que existe no planeta. E que essa riqueza que a igreja católica tem, nada mais é do que a manipulação e o querer dominar no mundo inteiro. Vocês sabiam disso? Vocês já pararam para pensar? Vocês já viram a história que eles contam da Igreja Católica, os maus contam da Igreja Católica? A história da Igreja Católica, para eles, não é a história de Deus. Não é uma história de um povo de Deus. Não. É a história de um povo que é ditador, que é controlador, dominador e que só quer lucrar. Entendeu? Então, quando eles veem um padre Robson na vida, uma igreja sendo construída e aí pedindo doação, eles pensam, aí os romanos aí, ó, idólatras do dinheiro, idólatras do poder, do poder. E o pior de tudo, que tem uma sociedade, que são a maçonaria, que foi criada pelo demônio dentro da estrutura, usando de uma estrutura, né, católica, usando de conhecimentos católicos, mas unindo com outras religiões para poder continuar. Nossa, o negócio é feio. Aí você vai para a maçonaria, que não tem nada a ver com a igreja católica, a maçonaria não tem nada a ver, mas tem tudo a ver também, por causa que eles são católicos, uma parte deles, mas ao mesmo tempo não são, porque eles não são nada, eles são demoníacos satânicos mesmo. Então, olha, gente, a história da maçonaria, meu Deus do céu. Unindo com essa visão errada da igreja, unindo com essa história toda que eles criaram, e que eles acreditam que é essa a verdade da igreja católica. E isso vai crescer e vai consumir a terra. Estou falando pra você. E tem católicos que estão acreditando nisso e que estão falando, meu Deus do céu, eu não estava seguindo Jesus coisa nenhuma. E aí tem muitos jovens crescendo na faculdade com essa visão e estão aprendendo isso nas faculdades, na escola, e que já estão falando, meu Deus, eu não quero fazer parte de uma organização dessa. É tudo uma ilusão. Eles estão achando que é uma igreja, que é um lugar para ir adorar Jesus. Mentira! Essa Eucaristia é ilusão, não existe. É assim que eles pensam. Nosso padre tem que confessar com o padre. Ele é mais pecador que eu, de jeito nenhum. É ridículo isso aí. Eles não acreditam mais em Jesus. Não acreditam mais nos sacramentos. Gente, a gente vai ser caçado como bicho. Estou falando sério para vocês. Já estamos sendo caçados. Como se fôssemos fanáticos e loucos e malucos. Porque eles têm pena da gente. Eles têm pena também, porque eles acham que... Por que eles não nos caçam já, assim, matando todo mundo? Por causa que eles sabem que as pessoas, eles pensam assim, eles foram enganados, esse povo que as famílias católicas, as crianças católicas, são tudo enganados, eles não sabem nada disso. Eles pensam que a gente não sabe, que a gente está ignorando essa história que eles lá, que o demônio criou com eles lá, entendeu? E aí tem livros e livros e livros, mas só que eles falam, a gente não tem acesso, tem gente que é pobre, católico pobre, que não tem acesso a livros, que não tem... A igreja conta outra história para eles, a igreja fez foi 2000 anos que essa igreja está dominando e que já poluiu a mente das pessoas, não tem como mais... a gente não pode sair matando eles, porque são pessoas, então a gente tem que ter misericórdia deles. Então eles pensam desse jeito. Tem muita gente que olha pra gente e tem piedade da gente. E tem outros que têm ódio. O negócio é muito delicado, tá? E aí, quando o anticristo subir lá, o anticristo vai levantar essa bandeira, tá? E vai querer destruir a igreja mesmo. Ele vai querer destruir tudo com essa bandeira. E vai ter o apoio de muitas e muitas pessoas. E ele vai levantar essa realidade. Eu sou anticristo e agora eu vou acabar com o domínio da igreja católica sobre a terra. Essa igreja que está enganando vocês... ela é mentira. Agora eu vou criar outra religião que acabou, é a religião humana, onde todos serão beneficiados, todo mundo vai ser dono de tudo. Acabou esse negócio na igreja. A gente vai pegar e ela vai ter que pagar os impostos que ela não pagou durante todos esses anos. Ela vai ter que pagar. E como ela não tem que pagar, a gente vai pegar a terra deles. É nossa.
O anticristo vai pegar todas as terras católicas, vai pegar tudo, não vai deixar pedra sobre pedra. Tô falando sério pra vocês. Acordem. Acordem. Tem gente que ainda tá dormindo no planeta. Vamos despertar. É igual o livro, igual o filme que eu assisti lá. Pra despertar as pessoas. Durmam. 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 Muito interessante o filme que eu assisti esses dias. Que chama Eles Vivem, na Netflix. Durmam. As mensagens subliminares. Durmam. Durmam. Achei muito interessante. O cara põe um óculos e ele começa a ver as coisas. Nossa, meu Deus. Olha lá. Tem toda uma estratégia pra gente dormir. Pra gente não saber o que tá acontecendo. É assim que eles veem. E eu tô tentando despertar vocês aqui. O mais barato. Mas é isso, amém? Jesus, eu confio em vós. Não fiquem desesperados, tá? Deus está no comando de tudo. Não é verdade essas coisas. Tudo mentira, a gente sabe disso, né? Mas Deus permitiu toda essa realidade também. A gente vai parar para pensar, nossa, Deus permitiu tudo isso, que a igreja romana, né? Blá, 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 blá. Mas a gente fica em paz, porque a gente sabe, né? O porquê que você é católico. Importa o que. Por que você é católico? Qual o motivo? Pela fé verdadeira. Você não está lá por uma enganação e por uma lavagem cerebral que foi feita a você. Você é católico porque você teve uma experiência com Jesus Cristo profunda e verdadeira, que realmente é real na sua vida e que você vê os frutos. Eu, pelo menos, eu sou assim. Então, eu não volto atrás da minha igreja católica nunca, por causa que eu colho os frutos dos sacramentos, que eu comungo, que eu recebo, que eu não me fez mal até hoje, nunca vai me fazer a palavra de Deus. É uma evangelização de verdade, sim. Pode ter tido uma parte da igreja que tinha algum interesse material e até hoje pode ser que a gente veja os sacerdotes como administradores. Tem gente que olha para as paróquias e vê, realmente é verdade. Olha lá, o padre ele não pensa no espiritual, ele só pensa no mundano. Ele só cuida do detalhe e só manter a estrutura da lavagem cerebral, que é a Eucaristia, ele celebrar a Eucaristia no altar e atender a confissão. E o dízimo não pode faltar, porque é para poder, né, o povo ficar, e deve ser muito dízimo, deve ser muito dinheiro que entra todo mês. É desse jeito que as pessoas olham para as paróquias. Então, é muito difícil. É uma situação muito delicada. Você está entendendo? E tem gente que pensa desse jeito, e tem gente que está achando que a Igreja Católica sempre foi um demônio na Terra, e não uma besta do Apocalipse, que eles estão falando na Babilônia. Tudo isso que está no Apocalipse, eles falam que é a nossa igreja, e tem muita gente que acredita e mataria por essa fé, por essa certeza. Usando a palavra de Deus ainda, usando Jesus para poder dizer que a gente, os católicos, somos esses monstros que eles falam. Eles até aceitam a palavra de Deus evangélicos, mas eles não aceitam. A Revolução Protestante foi justamente também em volta disso, né? Alimentou toda essa visão da igreja como uma Babilônia. Chama a nossa igreja da besta, da Babilônia. É o que mais está acontecendo hoje, entendeu? Mas só que a gente não estuda essas coisas que eles falam, então a gente não sabe. Mas a gente, na divina vontade, a gente não pode ser ignorante. A gente tem que saber o que a gente está amando. Se a gente ama de todo o coração mesmo, a gente tem que saber o que os outros falam dela. Então, meu irmão, minha irmã, vai ler um pouquinho sobre o que eles pensam da nossa igreja. Para poder você defendê-la, você tem que saber o que eles estão, as acusações. Estude a história da Igreja Católica, tá? Desde quando foi escrito com os evangelistas lá. A Mística Cidade de Deus que a gente está estudando tem a verdadeira história da Igreja Católica. Esse livro, A Mística Cidade de Deus, tem a verdadeira história da Igreja Católica. Esse A Vida Íntima do Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que a gente está lendo, tem a verdadeira história da Igreja Católica. No Livro do Céu, da Serva de Deus, Luísa Picarreta e da Valtorta, nós temos a verdadeira história da Igreja Católica. A verdadeira igreja, que é rocha, que está 2000 anos viva por causa que Deus que está lá não é o dinheiro que está regendo essa igreja.
Não é o dinheiro, eles acham que é o dinheiro que manteve essa igreja até hoje em pé. Por uma organização muito organizada, muito sei lá, por causa dos romanos serem muito organizados, eles pensam desse jeito. Não é por causa disso. O que manteve essa igreja em pé até hoje foi Jesus Cristo, a rocha. E Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno nunca poderão detê-la. Lembrem disso. Essa promessa é real e nunca vai ser destruída. Amém? Deus abençoe vocês.